noite, como vocês estão? Vamos iniciar a nossa live com a queridíssima Grace, uma mulher de Deus. Daqui a pouquinho vou chamá-la. Esteja conosco aí, mande aí o aviãozinho para as pessoas aí, convide-as para participar. Deixa eu convidar a Grace. Só um instantinho, boa noite, vocês que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Deixa eu convidar a Grace para participar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Gente do céu, não tá aparecendo aqui para eu convidá-la. Deixa eu iniciar aqui novamente. Vamos lá, Grace, você está aí? Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Olá, boa noite. Oi, pastora Franciele, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Deixa eu já entrar aqui no outro Instagram também do meu esposo, para a gente ir conferindo essas conexões aqui dessa internet. Graças a Deus foi uma correria para chegar aqui, mas graças a Deus nós estamos aqui. Eu moro em Nerópolis, a 11 quilômetros daqui, estou em Nova Veneza. Então, eu estava no percurso, eu falei assim, nossa, agora eu vou chegar atrasada, mas deu tudo certo. Essa vida dinâmica, né? De mulher. É de Deus, né? Quando os propósitos é de Deus, quando os propósitos é de Deus, não é nosso, tudo dá certo, né? Eu também estava bem doente, não sei se eu ia conseguir fazer, disse assim, mas estamos aqui. Deixa eu colocar aqui o outro Instagram. Que bom estar aqui de volta nessa live, né, sobre semear e colher, e que realmente esse seja um momento aqui de que o Senhor possa ministrar o nosso coração. E para a gente começar, vamos iniciar com uma oração? Às vezes a gente corre tanto, né, durante o dia, que muitas pessoas não conseguem tirar o seu tempo a sós com Deus, não conseguem tirar aquele momento ali de se conectar com o Pai, apesar de que a oração ela deve ser constante, ela deve ser todos os dias, o tempo todo. Mas que a gente possa iniciar esse momento aqui, colocando o Senhor, né, como prioridade. Mesmo porque isso aqui é um projeto consagrado a Ele, né? Sim. E é Ele que nos dá a oportunidade, né, de ministrar o Evangelho, de falar, de ensinar a palavra dele, conforme o Espírito Santo nos conduz. Vamos orar, então? Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos a Tua palavra, para compartilharmos a Tua palavra. Que nós possamos entender a Tua boa vontade, as Tuas direções através desse ensino, e que vidas sejam tocadas, que os corações sejam aquecidos e direcionados para viver a Tua vontade. Que o Senhor nos ensine, Deus, a plantar a boa semente e aprender a colher a seu tempo, a cada dia. Nós te louvamos, Jesus, por esta oportunidade, por esse tempo de colher, de plantarmos e de colhermos as boas sementes do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, esteja conosco. Espírito Santo, nos direcione segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grace, quer começar? Que as pessoas que já estão aí já nos conhecem, né? Mas que você tem trabalhado muito aí na área de saúde e sabe o quanto é importante, né? Aprender a plantar, semear a boa saúde aí. Então, se aprende, já nos conhece, né? Mas que você... Meu telefone aqui aumentou o som sozinho. Então, quando a gente fala de colheita, né, nós colhemos, Deus não nos diz quanto que nós devemos colher, plantar, semear e colher, né? Principalmente Deus não fala
o que nós devemos semear e a quantidade. É o que está no nosso desejo, é o que está no nosso coração. E aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Não é mais e nem menos. Então, não é Deus que faz com que a gente semeie e nem é Deus que nos faz quanto que nós devemos colher, mas sim as nossas decisões. E quando nós falamos em semear e colher, é o nosso dia a dia. O que nós semeamos diariamente, aonde colocar os nossos pés e as nossas mãos. E é muito importante isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas sempre dizem assim, eu não preciso mudar, é o outro que tem que mudar. Então, isso está no fruto. Porque tem uma parte da Bíblia que fala, né, mais tarde até vou retornar nela, que a semente, ela só é válida se ela morre. Como a semente só é válida se morre? Nós temos que fazer, a nossa semeadura não é para galgar para nós, mas sim para frutificar para os outros. Então, essa é a lei da semeadura e da colheita. Não é nós fazermos pensando em nós, mas nós fazermos pensando nos outros, em quem eu vou beneficiar. Por isso que quando a gente está num relacionamento ou num processo de trabalho, e muitas vezes eu vejo as pessoas, eu vejo isso muito na saúde. Eu já fiz tudo que eu posso, eu sou assim, aquela questão da Gabriela, eu sou assim, nasci assim, você sempre assim. Nós temos que mudar essa questão da Gabriela, né? Porque para Deus, as sementes que frutificam é aquelas que fazem mudança, aquelas que geram movimento e aquelas que vão beneficiar os outros. Então, nós não podemos ter pensamentos egoístas para nós. Essa é a semente que não germina. Ela não morre e ela não germina. É aquela que vai realmente ser lançada na pedra, que não tem como ela germinar e não tem como ela morrer. Ela seca, mas ela não morre. Então, isso é importante a gente falar. Em 2 Coríntios 9:6 fala assim, aquele que semeia pouco, pouco, também ceifará. E aquele que semeia bastante, né? Semeia fartura, abundância também se fará. Mas é nessas condições que Deus está falando. Que quando a gente, né, está semeando, nós não estamos semeando para nós. E por isso que a decisão é nossa, é do nosso coração. E por isso que Deus não interfere no quanto que nós semeamos e conforme nós semeamos é o que nós vamos colher. E a qualidade também. Eu vou deixar um pouco você falar e depois eu vou voltar na questão da qualidade do fruto. Lembrando que todo processo de semeadura é um processo, é uma jornada. Não é você semear aqui e achar que amanhã já está uma flor linda, né? Então, é tratar o solo, é ver, né, a questão do sol, da chuva. Apesar de que nós temos coisas muito boas que nos fazem com que a semente ela possa germinar, que são coisas naturais. E quando interferem em coisas que não são boas, né, que são ganância, que são algumas coisas que não condiz com aquilo que está na palavra, com aquilo que Deus nos traz para nós, faz com que a nossa semente ela não consiga ter o processo que deveria ter. Ela acaba murchando, né? E se você não vê isso a tempo, ela realmente vai secar. Ela não vai morrer, mas ela vai secar. Ela não produz frutos daí, né? E qual é o fruto que você gostaria de produzir? Eu sempre pergunto para as pessoas, né? Qual é o teu fruto que tu está produzindo? Ou que você gostaria, ou que você gostaria de fazer? Nós temos que pensar que todos os dias nós temos que semear aquilo que a pastora Franciele falou. Todos os dias, assim como nós temos que orar, todos os dias nós temos que semear. Isso é um dom de Deus. É o talento que Deus colocou. Você vai semear no teu talento. Eu na saúde, a Franciele em vendas, em outras áreas. E cada um de nós temos que semear aonde Deus nos colocou. Né? Na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja e no nosso trabalho, assim em outros lugares, na nossa empresa. Quem tem empresa, que está semeando. Para quem trabalha em empresa, isso é muito importante, faz parte da gestão.
né? Você só faz gestão de conflitos de pessoas. Hoje nós temos muito conflitos pessoais em todos os ambientes de trabalho, em todos, porque está faltando uma boa semeadura. Nós não estamos sabendo semear, nós não estamos sabendo fazer uma semente de boa qualidade. Então, isso que nós temos que pensar e ver onde que nós temos que realmente acertar a nossa semente. Aonde que eu estou errando? É no solo ou é na questão, estou botando água demais, estou deixando ela no sol demais? O que que eu tenho que fazer? Qual é a minha mudança que eu tenho que fazer para que essa semente dê certo? Não pensar que os outros têm que mudar. Nós sempre que temos que mudar. A mudança vem de nós. Se nós queremos ver a mudança no outro, a mudança vem de nós. E é essa semente que nós temos que plantar. Ingrid, você citou aí 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. A colheita, ela é proporcional, ela é diretamente ligada àquilo que a gente plantou. Não tem como eu plantar tempestade e colher ali bonança, paz. Não tem como eu plantar um futuro. Eu desejo um futuro brilhante. Eu desejo ali uma carreira sólida. Eu desejo ter uma vida de sucesso, uma saúde, uma boa saúde física, emocional, espiritual. Eu desejo ter a intimidade com Deus, no meu relacionamento com Deus, mas todo esse resultado, ele vai depender daquilo que eu estou plantando. Eu não consigo colher nenhum resultado bom, nada tão sólido, tão verdadeiro e saudável, se eu não estou plantando nenhuma semente, ou se eu estou plantando e não estou dando tempo, né, a semente para que ela cresça, para que ela germine, eu não estou cuidando desse jardim, dessa semente. Então, a nossa vida, ela é essa comparação à semente. Por quê? Porque há um processo, há um início, há um meio de profissão, há vida de processos, e há um tempo de colheita em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos perceber o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, porque a seu tempo nós iremos colher. Então, eu me lembro assim que há 5, 6 anos atrás, estudar a Bíblia, assim como eu estudo hoje, era apenas um desejo. Eu estudava e tal, mas não era aquela prioridade como é hoje. E era um desejo muito forte no meu coração de priorizar isso, mas eu deixava as outras coisas tomarem conta. E eu penso que se eu tivesse iniciado há 10, 15, 20 anos atrás, esse processo que eu vivo hoje, talvez os frutos seriam diferentes hoje na minha vida. Mas há tempo, né, para todas as coisas, há tempo aí de plantar, há tempo de colher, há tempo de me organizar para começar a plantar a semente, a boa semente. Então, é uma escolha. A colheita, o plantio, ele é as escolhas, ele faz parte das decisões que a gente vai tomando na nossa vida, na vida pessoal, na vida espiritual, na vida financeira, porque a maioria das pessoas pensa na colheita em algo financeiro, né? Em algo apenas monetário, aquele lado bom da vida. Mas nós precisamos fazer escolhas, plantar a boa semente em todas as áreas da nossa vida. Saúde, finanças, nos relacionamentos, nosso relacionamento com Deus, tudo precisa ser regado, plantado, regado e cuidado durante esse processo, até que a gente consiga colher os frutos dessa boa semente. Verdade. Por quê? Continua. Continua, calma. Sim, se nós queremos colher os frutos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos semear, nós precisamos cuidar, nós precisamos esperar o tempo de cada coisa. Em Marcos 4, eu amo essa passagem, Marcos 4, 28 e 29, que diz assim: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão chega na espiga. Né? Uhum. Então, mesmo após germinar, mesmo após o fruto estar, nós temos que esperar amadurecer para colher. Né? Então, todo esse processo, seja onde nós estamos, nós temos que saber que as decisões, quem são as nossas sementes? São as nossas atitudes. Essas Sim. são as nossas sementes, né? Que nem você falou, Franciele, eu também. Eu pensei assim, eu podia ter começado tantas coisas antes, sabe?
tanta coisa que eu estou fazendo hoje que eu poderia ter começado antes, mas procrastinei, entendeu? Fiquei assim, deixa, agora não é o tempo, mas tudo tem o seu tempo também, tem a sua hora, porque amadureci muito na presença do Senhor, até na questão de como desenvolver o meu trabalho, de como fazer, de como... Então, isso foi muito bom. E hoje, assim, trabalho em gestão, na saúde e em políticas públicas, que eu sempre dou algumas palestras e vou entrar num processo de mentoria, de apoio a prefeituras, eu falo muito dessa. Hoje, o que mais nós temos são gestão de conflitos, em todas as áreas, em todas as áreas. E uma das partes é a gente semear. Onde que a gente está semeando? Né? O que a gente está, como RH, como recursos humanos, o que a gente está fazendo? Em que solo está? É um solo árido, é um solo fértil, é um solo pedregoso? Porque nós temos funcionários assim, nós temos os bons funcionários que você não precisa se incomodar, que é o solo fértil, que tudo que você planta, ele dá. Nós temos o solo que é árido, é aquele que tem resistência, mas que ele entende e acaba fazendo. Mas nós temos os pedregosos, que é aqueles que têm dificuldade de aceitação, dificuldade de realmente ser trabalhado. É nesse que nós temos que dar mais atenção. É nesse solo que a gente tem que dar mais carinho, que a gente tem que tratar mais, que a gente tem que ver, cuidar mais, adubar mais, para que a nossa semente possa fazer. E é muito complicado fazer isso, é muito trabalhoso. E hoje a gente quer o quê? Hoje a gente quer o imediatismo. Aí eu quero plantar, eu já quero colher, eu já quero satisfazer, eu já quero ter os meus resultados. É isso que a gente sabe. Os resultados a custo de quê? A custo só meu, só para meu benefício, ou os resultados daquilo que eu falei, da questão de saber, né, a questão do fruto, né, a questão da semente, que quando a semente cai, ela tem que morrer, porque o fruto, ele dá e fica a sementinha, ela tem que morrer. Então, é nessa questão de morrer que eu digo, então, não é para mim que eu estou fazendo. Isso que nós estamos fazendo aqui é o maior a gente nos abençoa, mas abençoa também os próximos. E é isso que a gente tem que fazer. A bênção não tem que ser só para nós. A bênção tem que ser para os outros. E nós vemos junto com a bênção. Então, isso que é importante nós falar da questão dos nossos frutos. Aonde que nós estamos frutificando? Qual é a qualidade do meu fruto? Né? Aonde que eu estou semeando? O que eu tenho que ter cuidado mais na minha semeadura? E saber que existe um tempo, um processo, uma jornada, né? Que é desde cuidar a terra, desde ver a semente crescer, desde ver o fruto começar a se cuidar, né? Até a espiga tá bem cheia de grãos de milho. Então, tudo isso é um processo, é uma jornada. E isso, muitas vezes, faz com que a gente, mas não persista, né? Desista. Mas está demorando vir. Eu, eu tenho recebido de Deus algumas coisas hoje que eu semeei há muito tempo atrás. Eu tenho certeza que é aquela sementinha que eu plantei lá. E quando eu plantei, eu disse assim, meu Deus, eu plantei e não vi germinar. Né? Então, muitas vezes as pessoas não persistem, não desistem de ficar aguando a sua sementinha, de ficar ali na fé. Tem uma palavra que diz assim, que quando a gente planta com fé e crê que a tua semente tem que germinar e dar um bom fruto. Né? Então, se você também não tem a fé naquilo que você está fazendo, naquilo que você está semeando, como que você quer receber? Aquilo que a gente não recebe de Deus, a gente recebe aquilo que o nosso coração fez, que o nosso coração desejou e aquilo que nós desejamos fazer. Sim. Como você falou que tem coisa que você plantou lá atrás e hoje você percebe que está colhendo os frutos, aconteceu isso também em algumas áreas da minha vida e eu falo hoje eu sou pastora, lidero uma igreja junto com meu esposo, mas tudo começou com a disposição em servir. Tudo começou não por um desejo nosso, pelo contrário, nem passava na nossa mente, no nosso coração de sermos pastores, mas o nosso serviço, a nossa dedicação, o nosso
o nosso amor à obra, às pessoas que o Senhor foi colocando sob a nossa liderança, nos fez chegar onde nós estamos hoje. E nós somos muito gratos ao Senhor, porque hoje nós podemos ensinar aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós fomos plantando aí durante o processo, a nossa caminhada com Cristo. E é isso que faz a diferença. O que você pode fazer, o que você pode contribuir através das sementes que você planta, através das sementes, das escolhas que você faz. Então, é isso que faz a diferença. Nós precisamos fazer essa diferença na vida das pessoas. E nós precisamos entender, como eu disse, que o plantio, ele é um processo, ele é cheio dos processos. Antes de você plantar, antes de você semear, você precisa preparar o solo. Você precisa escolher a terra, escolher o lugar que você vai plantar. E eu imagino que esse lugar que nós vamos plantar são os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que, onde nós vamos colocar o nosso pé, onde nós vamos plantar a semente ali para que ela dê frutos. Não adianta eu sair esparramando a semente em qualquer solo, em qualquer lugar, sem planejar, sem pensar em que resultado que vai trazer aquilo para mim. É como se, no momento que nós estamos ali para escolher a carreira, né, entrar numa faculdade, principalmente as pessoas mais jovens que estão aí nesse... O tempo todo a gente vive essas escolhas, né, essas decisões na nossa vida, mas principalmente esses que estão iniciando agora a sua vida. A gente fica muito perdido, a gente não sabe, será que eu faço medicina? Será que eu faço história? Será que eu faço geografia? Será que eu faço da minha vida? Então, antes de escolhermos, antes de semearmos a semente, nós precisamos preparar esse solo, nós precisamos planejar o nosso passo. Não adianta, o plantio, ele tem um tempo para acontecer. Eu trabalho com o agronegócios, né, no Banco do Brasil, e nós entendemos que tem um tempo de plantar, tem um tempo ali que aquele período do ano que vai ser plantado, mas o período do ano que necessita ser colhido aquele fruto, né? Aquela plantação ali precisa ser colhida. E ela precisa ser armazenada, ela precisa ser cuidada ali até chegar no seu consumidor final. E tudo isso faz parte de processos. Então, a nossa vida é cheia de processos. Então, e esses processos precisam ser respeitados. E Eclesiastes 3, ele fala sobre isso, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de preparar a terra, há tempo de plantar, há tempo de cuidar, há tempo de colher e há tempo de desfrutar de toda essa semente que virou fruto, que trouxe os frutos como resultado. Falando em Eclesiastes, também vou pegar o gancho da Eclesiastes. Eclesiastes 11:6 fala assim: semeie pela manhã a tua semente, à tarde não repouse a mão, porque não sabe qual prosperará, se essa ou aquela ou as duas. Ou seja, as sementes que frutificam e outras não, né? Isso tem coisas que a gente tem um resultado até que para os outros, assim, é rápido o resultado, Tá mas aberto, às vezes... peraí um pouquinho. Tá aberta a porta. Tá aberta. Tem gente querendo entrar aqui na igreja. Não, pode falar. Então, há sementes que demoram para frutificar, há outras que é mais rápido e tem umas que não frutificam. Depende do teu cuidado, daquilo que você estava falando, né? E só que o que leva as sementes frutificarem? É a constância, a perseverança, a insistência para que realmente elas perseverem. E muitas vezes as pessoas dizem assim, como você conseguiu tão fácil, mas não sabe quanto tempo a gente estava cuidando dessa sementinha, quanto tempo a gente levou para tratar o solo, para fazer tudo isso. E em Lucas 6, 31, 35 fala assim: afirma que devemos fazer o bem sem esperar pagamento ou retribuições. É aquilo que eu falei, quando a semente ela tem que morrer. Atitudes egoístas e interesseiras, elas secam a tua semente. Por isso que a gente sempre tem que realmente pensar se a semente que eu estou semeando hoje vai beneficiar outras pessoas. É essa conclusão que eu tenho que ter, entendeu? Se vai beneficiar outras pessoas, porque a mim vai beneficiar, com certeza.
se ela beneficiar outras pessoas. Então, a semeadura de Ananias e Safira, a semeadura de Caim, não agradou a Deus, porque eles só queriam se beneficiar a si próprio, e acabou secando, né? Então, é essa questão que a gente realmente tem que buscar e ver, né? Analisar, né? As nossas atitudes, que são as nossas semeaduras, em que elas estão impactando? Estão mudando? Eu estou conseguindo fazer mudar a vida de alguém através da minha vida, através dos meus atos, através da minha mudança, através daquilo de como eu me ponho, como a minha postura, como eu falo, como eu escuto, como eu abraço, como eu me coloco no lugar do outro. Trabalhar na saúde tem muito isso. Como que eu vou ajudar alguém que está ali necessitando de uma dor, né? Necessitando de algum atendimento, de algum acolhimento numa dor, que a dor dele é maior do que todos, porque é só quando a gente é assim. Como que eu vou ajudar essa pessoa se eu não me colocar no lugar do outro? Não vou ajudar nunca. Então, minha semente nunca vai conseguir gerar um fruto de qualidade. Ela vai secar e ela não vai nem morrer para frutificar. Ela vai realmente desaparecer. E muitas vezes a gente vê isso, mas eu tenho o meu problema. Mas quando eu me ponho como servidor na área da saúde, seja na privada, seja na pública, eu estou me pondo como estar no lugar do outro. É nesse sentido, porque se eu estivesse ali, como eu gostaria de ser atendido? Estas são as sementes são as nossas atitudes, as nossas decisões. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Nós não podemos mudar ninguém se a gente não se mudar. A gente não consegue mudar ninguém se nós não nos mudarmos. Então, eu gostaria muito que as pessoas, né, que tivessem ouvido, é difícil isso? É muito difícil. É muito difícil. Mas, por outro lado, é muito gratificante, porque o fruto que você vai colher, as bênçãos que o Senhor vai colocar na tua vida, vão ser muito maiores do que aquilo que você deu. E você vai ver assim, meu Deus, eu dei tão pouco, e recebi muito. Tá? Mas não foi porque eu recebi a minha colheita, porque aquilo que é a decisão do que eu semeio, eu colho. Mas Deus, às vezes, nos dá algumas portas a mais, porque a gente semeou bem e Ele quer bonificar a gente. Então, isso que eu gostaria que vocês pensassem realmente, que as nossas sementinhas são as nossas atitudes. É como eu me porto, é o que eu posso fazer para eu realmente ter um terreno fértil no meu trabalho, nas minhas relações, em que eu possa eu mesmo mudar, que não é fácil desprender, não é fácil mudar, não é fácil perdoar, não é fácil nada disso. Mas nós temos que fazer esse exercício, tirar esses hábitos que eu não posso mudar, nasci assim, eu não vou morrer assim. Então, e mudar, porque isso vai fazer com que eu possa beneficiar outras pessoas e eu vou ajudar as outras pessoas e vou ser abençoada e me ajudar também. Você disse sobre a questão do que plantar, ele é um ato de fé, né? E colher também é um ato de fé. Porque quando nós plantamos, não tem garantia nenhuma de que vai haver frutos, não tem garantia nenhuma de que aquilo que nós estamos plantando, ela vai dar certo, a gente vai plantar direitinho, vai cuidar direitinho até germinar e dar fruto aquela semente. Por quê? Porque cabe a nós o plantio, a gente planejar, a gente cultivar a terra, a gente organizar para fazer o plantio. Porém, quem dá o crescimento é o Senhor, né? É o nosso Deus. Ele que traz a chuva a seu tempo, ele que traz o crescimento daquela semente e os resultados. O resultado, a colheita, sim, nós que vamos fazer, mas esse processo de crescimento, esse processo ali de transformação, de mudança da nossa vida como pessoa,
é o Senhor que nos dá, né, que faz acontecer. Há 4 anos atrás, a minha mãe fez uma cirurgia na coluna, ela colocou 6 pinos na coluna. E a coluna dela estava muito, muito danificada, tinha vários problemas. E aí, quando o médico abriu a coluna dela para fazer aquela cirurgia, os tendões romperam. Ele disse que parecia uma flor, assim, que abriu e foi parte, né, da coluna dela ali, eu não entendo assim muito bem, para todo lado ali. E aí ele teve que chamar um outro neurocirurgião e eles passaram ali 7 horas reconstruindo aqueles tendões, colocando ali no lugar. E ele falou assim, olha, esse serviço de reconstruir, de colocar no lugar, de colocar aquele, ajustar de novo a coluna dela, nós fizemos, algo que estava ao nosso alcance fazer. Mas para voltar a funcionar, para ela voltar a andar, é somente um milagre. Só Deus pode fazer isso. A gente não tem como fazer funcionar. E assim é a semente. E nós passamos aí uma noite orando, né? Pedindo ao Senhor pela misericórdia e tal. E no outro dia de manhã, minha mãe levantou, acordou, saiu da cirurgia da anestesia, ela estava movimentando pernas, pés e ela conseguiu andar. Graças a Deus ela está andando aí normalmente. Mas eu penso isso, que naquele momento ali, a única coisa que o médico pode fazer foi crer que quem faria funcionar aquilo ali era Deus. Somente ele poderia fazer isso acontecer. Porque o crescimento ali é Deus que traz, né? E nós precisamos ter essa dependência do Senhor o tempo todo, de saber, de buscar as nossas sementes, de preparar esse solo, de nos planejar, de buscar essas escolhas, a melhor escolha, mas depender do Senhor, para que quando vier esses frutos, a gente também esteja preparado para esses frutos, né? Para colher, para vivenciar, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor trouxe, vai trazer através desse crescimento que vem aí de forma orgânica, através da fé, né, também. Pegando o gancho da tua mãe, eu acho assim que tem um terceiro fator aí, que é a tua mãe, entendeu? Porque Deus, ele age, mas ele só age também se a gente faz o movimento, o nosso movimento. Então, ela, além de crer, ela fez o movimento dela, ela se esforçou para que ela pudesse fazer essa diferença. Então, ela perseverou, ela insistiu, né? Não desistiu da colheita dela. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar até o fruto final, até saborear o seu fruto, porque desistem. Né? Tem muitas figuras que ilustram isso. Né? Tem uma figura de um cara que estava cavando, quando ele desistiu, e o outro cavou mais um pouquinho e achou a pedra. Né? Um ficou um pouquinho mais e ele achava pedra preciosa, o outro insistiu e achou. Então, assim é a nossa vida, porque a gente desiste com facilidade, a gente é muito imediatista, e as coisas, tudo para Deus é um processo. Para Deus é um processo, às vezes leva anos. Olha quanto tempo José, Davi, Abraão, quanto tempo eles levaram para ganhar a bênção deles, Jacó, né? E a gente quer a bênção em 1, 2 anos. Né? Então, às vezes pode vir? Pode vir, né? Mas pode demorar mais. O que nós não podemos é perder e desistir, é persistir, se aquilo realmente é teu. Né? Quando a gente planta com fé, a gente colhe com alegria, mas a gente tem que realmente crer naquilo que você está fazendo. E saber que tem um processo, e o processo é árduo, o processo não é. Porque tem a parte de Deus, o sol, a chuva, mas tem as intempéries, que são do meio ambiente que faz, como a fofoca, como a mentira, como a ganância, né? A desonestidade, os fake news, né? A pessoa querer tirar você do foco, puxar o teu tapete. Então, tem isso. E é nisso que nós temos que persistir. Porque enquanto Deus está fazendo o papel dele, nós temos também que persistir nessas desavenças. E é nisso que muitas vezes a gente perde o foco. A gente perde a questão do ir, de conseguir ir. E olha, para todos que ganharam, como Abraão, como Davi, como
como José, como o próprio Daniel, todos passaram por muitas tribulações, muita inveja, muita, né, Neemias, né, o Neemias, o pessoal queria tirar ele lá do muro, então, fizeram muita coisa, envenenaram, né, tudo isso, olha quanta tribulação eles tiveram. E assim é da nossa vida também. Tem muitas tribulações que vão querer tirar de você ficar cuidando da tua sementinha, de você ir lá colher teu fruto. Então, isso nós temos que ter cuidado. Que nada faça tirar do nosso centro, do nosso credo, nossa fé, do nosso desejo, da nossa promessa, aquilo que Deus tem para nós. Mas nós vamos ter que mostrar para Deus em atitudes que aquilo que vem não nos atinge, que nós não vamos também fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, né? Eu não vou dar na mesma moeda, porque isso não é de Deus. Sim. Quando você diz que a semente ela precisa morrer, a morte aqui da semente, ela significa esse tempo de renúncia, né? Que nós precisamos fazer, o nosso estilo de vida, escolher o nosso estilo de vida, os projetos, as nossas escolhas e decisões, tudo tem a ver com essa morte da semente. Porque se ela não morrer, como Jesus disse, né? Renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É o processo, é uma escolha, é uma decisão. E nós estamos diante delas todos os dias, o tempo todo, nós estamos diante dessas escolhas, da semente, se vai deixar ela morrer para ela virar um fruto ou não. Você citou também, foi Eclesiastes 11, verso 6? Isso. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mãe, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Aqui, nesse aqui, está falando que nós não podemos esperar, assim, que nada em troca, né? Esperar ali um resultado do nosso tempo, um resultado ali, como se tudo fosse muito fácil, não. Tem tempo para todas as coisas, há um processo para todas as coisas, mas tem tempo também de você esperar, com paciência, perseverar. Então, não espere que você fazendo um bem para alguém, isso vai vir já retribuir automaticamente em bênção para você, em resultado para você, em benefício para você. Não, nós precisamos servir ao Senhor com alegria, fazer o nosso papel de filhos de Deus e de servos do Senhor com prazer, com excelência, independente do resultado. Nós precisamos fazer por amor, por gratidão, porque se eu falo assim, ó, que se hoje, a partir de hoje, eu não recebesse nenhuma bênção do Senhor, minha oração não fosse mais ouvida, e até aqui fosse a minha última por exemplo, a última resposta de oração, um exemplo, né? Eu já teria o resto da minha vida, da minha eternidade para ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então, nós precisamos aprender a honrar o Senhor, a servir ao Senhor com toda a nossa alma, todo o nosso coração, com toda a nossa força, todo o entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas, priorizá-lo e cuidar das coisas como Colossenses 3:23 diz, como fazer com excelência, né? Fazer tudo como se fosse ao Senhor e não a homens. Que as nossas escolhas, o nosso plantio não seja só para receber o bem que Deus tem para nós. Que aquilo que nós fazemos pelo outro, que não seja só por conta dos benefícios, do resultado que aquilo vai trazer, mas que seja por amor, por prazer, por gratidão, pelo prazer de servir ao outro. Esse Eclesiastes 11:6 também, ele diz assim, que a gente não precisa ficar só numa fonte de renda. A gente pode buscar outras fontes de renda, que quando você não tem uma, tem a outra para te ajudar. E é bíblico isso, né? Não precisamos ficar só num. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram dois ou mais. E essa fonte de renda não é só você trabalhar, né? Tem muitas donas de casa que trabalham em casa, mas é na tua aplicação, é no teu fazer o teu dinheiro virar mais dinheiro, né? A gente também não é porque Deus fala muito do dinheiro na Bíblia. Não é pecado falar, desde que a gente ganhe honestamente, desde que a gente ganhe, né, com o teu suor, com aquilo que você realmente e agrade ao Senhor aquilo que faz. E tenha gratidão, né? Isso é muito importante. Para mim, a semeadura não é só aquilo que fazemos, mas é como fazemos.
Então, não é só eu ter atitudes que condiz com a Bíblia, porque tem muita gente que tem uma atitude dentro da igreja, fora da igreja tem outra. Que semeadura é essa? Né? Então, não é só palavras são bonitas e saem, qualquer um pode falar, mas é teus atos, porque o que diz realmente que você é a tua ação, é o teu modo de agir. E isso está muito intrínseco, porque Deus diz assim, eu tenho uma promessa para você, mas eu vou fazer a minha parte, agora você tem que fazer a tua parte é a ação, é agir, então é teus atos. Então é os atos que fazem, a gente tem que não só saber semear, mas fazer como semear, né? Então, isso é uma coisa que faz, porque não importa quem está plantando a semente, se é o dono do mundo, né? Ou é o general, ou é o presidente, ou é o governador, ou é uma pessoa, né, lá, a minha colega, se sou eu, né, não importa quem está, a semente, ela brotará igual, né, o que importa é o conhecimento que faz com que você realmente faça com que essa semente, ela vá germinar e dar fruto. E esse conhecimento todo mundo tem, né, todo mundo tem, se não tem, pode buscar, né, até em oração, porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento, dá entendimento, Ele abre caminhos, Ele abre oportunidades, é só a gente buscar. Então, não precisa, não é a pessoa quem vai fazer, mas sim o conhecimento que ela tem para que isso realmente cresça, floresça e dê frutos e frutos com qualidades, frutos saudáveis, frutos que a gente possa realmente produzir em qualidade, em quantidade e principalmente em sabedoria e fé. Que nós sejamos exemplos daquilo que nós fazemos. Que realmente as pessoas lembrem, né, uma vez uma coisa assim, como que você gostaria de ser lembrado quando morresse, né? Eu sempre falei que eu gostaria de ser lembrado como uma sementinha que deu, que germinou, que cresceu e que deu frutos, né? Então a gente quer, quando você vê assim que a gente consegue mudar alguém pelas tuas atitudes, para mim é como se fosse assim um filho meu de coração. Assim a gente vocês pastores têm muito isso, é meu filho de coração, né? Foi na igreja, coisa e tal, batizou, então a mesma coisa a gente deve se sentir assim quando a gente consegue realmente dar um fruto de qualidade, mudar as pessoas através do teu mudar, do teu espelho. Sim. Eu concordo com você quando você fala que as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas são as sementes, né? E é isso, nós, o tempo todo nós estamos com essa semente nas nossas mãos para plantar. E as escolhas são as atitudes, e nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiéis em tudo, em todas as coisas. É no nosso tempo a sós com Deus, é no nosso servir, é o nosso amar as pessoas, o cuidar das pessoas, ao cuidar do nosso tempo, a gestão do nosso tempo, como eu falo muito, né? E se Deus quiser, ainda esse ano, eu lanço aí um livro, meu livro solo, que é Seja Dona do Seu Tempo, falando sobre a gestão do tempo. Como mulheres, como homens de Deus, nós precisamos ter responsabilidade com o uso fiel do nosso tempo, porque há tempo para todas as coisas. Só que muitas vezes a gente não aprende, a gente não sabe, ou a gente mesmo sabendo não prioriza aquilo que precisa ser priorizado. A gente não cuida com responsabilidade, com cuidado, quanto deveríamos cuidar do nosso tempo. Porque o nosso tempo também é uma semente. E que semente preciosa, e que presente que nós temos diariamente nas nossas mãos, que é o tempo, né? O tempo mesmo cronológico, o tempo aí de espaço que nós temos nas 24 horas do dia. Por quê? Às vezes a gente passa 24 horas do dia e o que eu fiz no meu tempo? Não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de orar, não tive tempo de fazer uma ligação para os meus pais, para o meu filho, ou para um amigo, para alguém que, igual aqui, né, uma amiga que fez cirurgia, será que eu priorizei cuidar dessa pessoa ali? Será que eu priorizei tirar esse tempo com Deus, de estudar, de me conectar com Ele? Então, essas sementes, nós precisamos cuidar dela de forma fiel. Nós precisamos ser fiel ali em todas as coisas. Nesse cuidado,
nesse plantar, nesse cuidar, nesse viver, vivenciar esse processo até esse tempo de colher os frutos. Outra coisa que nós precisamos, assim, ter em mente também, que eu vi o pastor Luciano Subirá falando que nós precisamos ser discretos com as nossas sementes, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Eu preciso ver na minha mãe falar assim, nós estamos planejando fazer isso, isso e isso, mas não vai sair daqui de casa. Isso aqui é um projeto nosso, isso aqui é um sonho meu. Eu estou compartilhando com você, mas eu não quero que fale para mais ninguém. Por quê? Porque às vezes o Senhor, ele entrega chaves para nós. Ele nos dá direções que é para mim. Talvez se eu compartilhar com você ou com outra pessoa que não estiver ali dentro do propósito do Senhor para a minha vida, às vezes você vai me tirar de tempo, às vezes a pessoa não vai entender o propósito, não vai entender aquele sacrifício e vai querer, às vezes, te poupar. Às vezes, não é por mal, né? Vai querer te poupar do sacrifício, de poupar. Pensa assim, quando a gente pensa, não, vou fazer 21 dias de jejum e de oração, vou fazer 30 dias ou 40 dias de jejum e de oração, e você fala para a família. Que é a primeira coisa que a pessoa fala? Nossa, mas você vai ficar 40 dias, 21 dias sem comer carne, sem fazer isso, sem fazer aquilo, só pensa na renúncia, né? Só pensa ali no preço que você vai pagar. Mas ela não entendeu que é uma direção que você recebeu. Ela não entendeu que é um sonho que o Senhor gerou no seu coração e que por isso, muitas vezes, tem coisas que nós vamos precisar de agir ali de forma discreta, deixando ali você e Deus. Porque Ele sabe que aquele propósito, aquela semente que Ele está entregando é nas suas mãos. É aquilo que eu falei dos fatores externos, né? Que é aquilo que eu falei do Neemias. As pessoas vão tirar você do foco. Então, nós temos que vigiar. Tem coisas que a gente não pode contar para ninguém. É entre eu e Deus. Isso tem. Tanto que quando ele pede para você orar, é orar no seu quarto. Entendeu? Fecha a porta e ora você com ele. Então, tem coisas que são só nossas. Então, isso a gente tem que cuidar. Outra coisa, o tempo. O tempo é muito precioso. Então, a gente tem que saber onde está gastando nosso tempo, qual é a qualidade que a gente tem. Quando a gente quer semear, para nós semearmos boas sementes, nós temos que estar bem com a gente mesmo. Porque como que a gente vai semear frutos de qualidade se nós não estamos com qualidade de vida? Não estamos cuidando da nossa saúde, não estamos cuidando do nosso tempo, não estamos tendo um tempo de qualidade para nós, de lazer, de intimidade com Deus, de saber realmente se aquilo que a gente está fazendo está sendo consagrado a Ele, é do desejo dEle, né? Então, tudo isso nós temos que ver. Então, esse tempo, essa qualidade, a questão do vigiar, isso aí é muito importante, porque nós só conseguimos mudar os outros se nós nos mudarmos. Então, primeiro é nós. Então, nós temos que ver qual é a qualidade da minha semente que eu estou semeando. Também é isso. Né? Senão ela vai secar, não vai germinar, não vai dar fruto. E se der, não vai dar fruto de qualidade. Nós queremos fruto de qualidade. Isso é muito importante. E não precisa assim. Nós somos todos filhos de Deus. Nós nascemos uns e temos 24 horas. Nós vamos ir para o céu também assim. Né? Então, que não importa aonde você está nesse momento, quem você é. O que importa é aquilo que você tem no teu coração, o teu desejo, ter foco, perseverança, meta, acreditar, ir atrás, perseverar, não desistir, porque não é fácil. A Bíblia já diz que o caminho é estreito e longo, né? Então, é perseverança. Mas que se a gente realmente cuidar da terra, ver qual é a terra que nós estamos plantando a semente, dependendo da terra, nós dá um atendimento especial para aquela terra, né? Se é pedregulho, tratar aquela pessoa de uma certa maneira diferenciada, dar mais atenção, mais carinho, com certeza os nossos frutos, nós vamos ter frutos de qualidade, né? Nós vamos mudar pessoas que até às vezes dizem assim, meu Deus, né? Não parece que é a mesma pessoa, e nem vai saber que foi você, mas muitas vezes assim, olha, eu me reflito em você, eu vejo o que você faz, eu faço. Né? Então, são muitas coisas. Eu gostaria de ser realmente essas, como é que diz que tem bomba aí de darem
de tem o quê? maquiagem, essas mulheres que fazem, como é que é? Maquiador? Não, que bombam, que tem milhões de seguidores, Ah, influencer. influentes. Influencer, né, de realmente de se dedicar mais, né, às pessoas como elas são, com carinho, com, né, se colocar no lugar dos outros, né, que é isso que Deus quer. Que a mensagem de Deus é amor, é só amor, né? E E essa essa semente, a semear do amor. e então nós temos assim chega a fazer um resumo, um resumo aqui da obra, da ópera. Que nós falamos sobre a questão da colheita e do plantio, que ela tem aí, ela exerce ali a mesma proporção. Você não tem como colher algo a mais daquilo que você plantou. Eu não planto sementes ali de milho, ou arroz, ou feijão, ou qualquer que seja, e colho outra coisa. E colho uma fruta no lugar. A não ser que alguém tenha colocado outra semente, tenha trocado essas sementes, né? Não é o caso. E então, assim, nós falamos sobre a colheita e sobre o plantio, que ela está na mesma proporção, a colheita está na mesma proporção que você planta. Então, nós precisamos semear aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, nós precisamos plantar aquilo que o Senhor tem trazido sobre nós e que nós possamos florescer a seu tempo, florescer, não importa o lugar, não importa onde nós estamos, mas que seja no nosso trabalho, né? Que seja na faculdade, para quem está estudando, que seja com os nossos vizinhos, os nossos familiares, mas onde nós estivermos, que nós possamos colher esses frutos, nós possamos transbordar desses frutos na vida das pessoas. Outra coisa que nós falamos é que esse plantio, essa colheita, esse semear, esses frutos da semente, ele é parte de um processo. Ele é parte aqui daquilo que nós precisamos, nós queremos fazer, nós decidimos fazer aquilo que nós escolhemos. Então, há um processo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas. E também dizemos sobre a perseverança. Não tem como você querer começar algo e você parar pelo caminho. Você desistir no meio do caminho, que nunca vai ter esse momento de colher a semente, o fruto necessário. E também falamos sobre a questão de nós sermos discretos com os nossos sonhos, com os projetos que o Senhor entrega para nós, de ter esse cuidado com as sementes que o Senhor coloca na nossa mão. Porque o Senhor me levantou para ser luz nessa geração, o Senhor me levantou para ser voz profética na minha geração, o Senhor me levantou para ser mãe, para ser esposa, para ser uma empreendedora, para ser muitas coisas que eu consigo fazer. Mas, às vezes, não é a mesma direção, não é a mesma semente que o Senhor entregou para você, que o Senhor entregou para o meu esposo, que o Senhor entregou para o meu filho, que o Senhor entregou para minha filha. Então, eu preciso respeitar essas sementes, cuidar dessa semente, respeitar o tempo do Senhor na minha vida e, principalmente, cuidar, proteger essa semente de acordo com o tempo, os processos e tudo aquilo que o Senhor tem me trazido para que eu desenvolva esse plantio até a colheita desses frutos. Bem, para mim, aquilo que eu falei, sementes são as tuas atitudes, né? Nós temos um solo, nós podemos ter três tipos de solos: o solo fértil, o solo árido e o solo pedregoso. Então, nós temos que ver onde que nós estamos plantando as nossas sementes. Nós temos que tratar os solos de diferente maneira, nos colocar no lugar do outro. Também a semente, ela, além de ter o processo natural, a chuva, o sol, o orvalho, que vem de Deus, nós temos processos ambientais ou que nos interferem, que são a, a inveja, a questão de puxar, né, o tapete, né, a questão de desonestidade, a questão de mentiras, de enganos e etc., que existe. Por isso que a gente tem que vigiar, né? E uma das coisas também é o processo. O processo é importante em tudo na vida. A nossa estrada, ela é longa. Então, ninguém consegue benefícios a curto prazo. Ninguém. A não ser que Deus queira abençoar com um milagre.
né? Mas senão, realmente, e Deus realmente vai, até onde que vai a nossa fé, né? Ele também quer ver. Até onde que eu creio? Eu oro muito para Deus pela minha incredulidade, porque às vezes a gente diz assim, mas eu tenho trabalhado, já faz 4, 5 anos nisso e não vai para frente, entendeu? Mas não é o tempo da gente, é o tempo dele, e a gente tem que perseverar e não perder tudo que a gente já investiu nesse plantio. Uhum. E eu queria terminar com vocês dizer que a semeadura não é pelo que nós fazemos, e sim como fazemos. Que vale não é o que eu falo, é como eu faço. É isso, é ação. Então, é a ação que faz mudar as pessoas. E não é eu querer mudar as pessoas. Eu tenho que eu me mudar para que as pessoas mudem através de mim, da minha mudança. Então, essas são as sementes que frutifiquem, que dão bom fruto, que façam. E a colheita é abundante. Deus quer uma colheita abundante para todo mundo. Deus não, ele não faz acepções de pessoas. Todos são filhos dele. Até que você queira ser, né? É você que decide. A colheita também. O teu fruto, a quantidade que você semeia, a quantidade que você colhe, a decisão é tua. É do seu coração e a decisão é somente tua. Então, aonde você vai semear, o que você vai semear, o que você vai se colher, não é Deus. Nem bota a culpa em Deus. É nossa, somente nossa. Quero que vocês realmente, né, Fran, que essa live seja realmente que a gente possa ter marcado, né, as pessoas com uma grande semeadura e uma grande colheita na vida de quem está nos ouvindo ou quem vai nos ouvir depois e na nossa vida também, que nós vamos começar aqui com lives todos os meses, né? E Deus vai nos abençoando aí grandemente. Agradeço a todos pela presença, agradeço quem vai ouvir depois e espero que a gente realmente esteja produzindo frutos preciosos para vocês. Também fica à disposição aí para quem alguém quiser que a gente fale sobre um determinado assunto, também nós ficamos à disposição. É isso. Muito obrigada, né, por todos que ficaram aí, aqueles que vão assistir, que o Senhor abençoe sua vida e que realmente essa palavra faça todo sentido, esse estudo, né, faça todo sentido aí na sua mente, no seu coração, que você aprenda a cuidar da sua semente, a perseverar durante esse tempo aí que você está esperando o fruto chegar, mas que essa perseverança ela também vem carregada de ações, de atitudes e dessa mudança de vida, né, desse estilo de vida. Que o nosso estilo de vida ele seja condizente com aqueles frutos que nós vamos colher a seu tempo. Muito obrigada, Grace, mais uma vez, e que nós estejamos aqui prontas, preparadas para compartilhar a palavra de Deus no próximo mês, né? E que seja uma bênção. Muito obrigada. Verdade. E melhoras, Obrigada né? Você tá bom. Fique com Deus. Opa.